Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Como estão nessa maratona de vestibulares? Estamos aqui novamente para conversar um pouquinho com vocês, tranquilizá-los, não é? E mostrar para vocês que não é tão difícil. Vamos seguir em frente, alcançando seus objetivos. Vocês estudaram e se prepararam. O que eu gostaria hoje de falar com vocês é para que vocês prestem muita atenção nos enunciados. O que eu tenho percebido é que muitas vezes o aluno vai direto nas alternativas e aquela que lhe parece a mais óbvia acaba assinalando, ou seja, um pouquinho de chute. Eu queria aconselhar que vocês não fizessem isso. Nem sempre aquela alternativa que é a mais óbvia é a correta. Muitas vezes tem palavras muito definitivas, como sempre, nunca, ou talvez, que elas podem mudar todo o sentido daquela alternativa que você escolheu. Então, volte no enunciado, volte no texto que está sendo proposto, porque a resposta está sempre no texto. Não adianta interpretar e colocar aquilo que você acha. Não é isso que seria a interpretação de um texto. Você tem que buscar no texto o que realmente o autor está dizendo. Então, aquilo que é óbvio nem sempre é o correto. Então, nós temos que ler e reler muitas vezes. Se aquela alternativa você achou que é a correta, veja se ela aparece no texto, se aquela realmente é a opinião do autor. Isso é importante para todas as questões, mesmo que sejam de outras áreas, matemática, geografia, história, porque aí é que vem as pegadinhas, para ver se realmente você sabe o que você está dizendo. Porque um simples ali, nunca, um mas, um sempre, pode mudar todo o sentido do que está sendo dito. Então, vocês devem prestar muita atenção nesse detalhe. Então, leiam com calma. Eu tenho alunos que pulam os enunciados, não prestam atenção. Preste atenção, veja se é a alternativa correta que você tem que grifar, que assinalar, ou se é a alternativa incorreta, se está pedindo a opinião do autor, enfim. É tão importante na interpretação de texto você prestar atenção no enunciado, escolher realmente a alternativa que pertence àquele texto, ou que pertence ao conteúdo que está sendo cobrado naquele momento, que seja matemática, física, química, um errinho às vezes no enunciado, não são só nas fórmulas. Pode ser a apresentação de uma fórmula também. Então, um pequeno e, um ou, uma barra, pode fazer toda a diferença. Então, prestem muita atenção. Façam com calma. Claro que não pode ser calmo demais, senão passa o tempo, não é? Mas vocês estudaram, vocês estão preparados. Fizeram simulados, treinaram o ano todo, foram buscar aquilo que vocês desejam. Então, é o momento agora de colocar em prática. Então, evitem a pressa. Evitem aqui, já sei, não é bem assim. Então, a calma e a atenção são, assim, de extrema importância nesse momento. E a mesma coisa vale para a proposta de redação. Prestar atenção no tipo de gênero textual que está sendo pedido. Em geral, são usados os textos argumentativos, né, dissertativo argumentativo. Pode eventualmente aparecer uma narrativa difícil, um artigo de opinião. Então, lembrar que no texto dissertativo argumentativo eu não posso ser subjetivo, eu tenho que expressar uma opinião mesmo expressando o meu ponto de vista, eu não posso dizer que sou eu acho, eu penso. Essa primeira pessoa ela não pode aparecer num texto dissertativo argumentativo. No artigo de opinião, sim, porque ele está pedindo a sua opinião. Então, você vai buscar, dentro dos textos de estímulo, qual é o assunto, né, que está sendo discutido, e ali você vai trazer a sua opinião. Então, usar também, da mesma forma, a sua experiência pessoal, o seu repertório cultural, trazer o que você aprendeu de história, de geografia, uma estatística, qualquer coisa que possa acrescentar e incrementar, mostrar que você é capaz de pensar, de fazer relações, de argumentar. Como eu já disse muitas vezes, argumentar é a arte de convencer. E geralmente, nesse tipo de texto, nós temos que convencer o leitor. Não esqueçam do leitor universal. Qualquer pessoa que lê o seu texto tem que saber sobre o que você está defendendo, qual é o ponto de vista que você está defendendo, qual é o assunto, mesmo que eu não conheça os textos. Então, prendam-se nesses pequenos detalhes, são dicas importantíssimas, pequenas, mas que podem fazer toda a diferença. Eu tenho treinado muito isso com meus alunos e eu percebo que quando você pensa, que você simplesmente não fica prestando atenção
no que você decorou, nas datas. É claro, isso faz parte, né, de todo o processo. Mas quanto mais, no momento de você estudar, você puder fazer associações, melhor ainda. Porque você está criando, você está trazendo e aprendendo com isso. Porque vai servir para a sua vida inteira. Todas essas conexões que você vai fazer dos seus conhecimentos, elas serão úteis no futuro, seja qual área que você for apresentar. Muitas vezes tem alguns alunos, não gosto de escrever. Então, geralmente são os alunos menores, né? Eu falo, mas você vai ter que escrever sempre. Seja um engenheiro, seja um médico. No momento que você for passar para alguém o seu conhecimento, ou defender alguma coisa que você acredita, defender uma pesquisa, você tem que saber escrever bem. Você vai ter de convencer. Não basta apenas a oratória. Nós temos que escrever, porque isso vai passar para muitas pessoas. É claro que depois o convencimento na hora de apresentação, ele pode ser muito importante também. Mas antes disso, você vai ter que apresentar todo um trabalho escrito. Então, vocês já começam a aprender desde já a fazer essas conexões. Isso é importante para a sua vida, para o seu trabalho, para tudo. Eu insisto que o aprender a pensar é o mais importante. Existem estudos de que é muito mais fácil você aprender história, geografia, matemática, na medida em que você associa ao seu dia a dia, associa nas coisas que você tem ao seu redor, traz para suas experiências. Então, esse conhecimento de associação, ele está sendo já utilizado bastante nas escolas. O videogame é muito útil para isso também. Então, o que nós pensamos? Vocês têm que aprender a pensar e utilizar o seu conhecimento da melhor forma possível. Ali no momento do vestibular, você está sendo testado, está competindo, não é? Então, aquilo, o mínimo que você possa mostrar para os outros, já vai ser aquilo, o a mais, né? Como o pessoal diz, um plus, né? Vai ser muito importante. Um pontinho a mais. Existem faculdades, onde eu estava vendo medicina, de Botucatu, 300 candidatos para uma vaga. Então, assim, você pode fazer a diferença numa boa redação. Você pode fazer a diferença em dar uma boa interpretação dos textos. Então, procurem prestar muita atenção. Essa mensagem que eu gostaria, uma mensagem de confiança também. Sigam no seu caminho, sempre em frente, nunca desistam. Então, é um abraço que eu, professora Silvânia Cabiljo, desejo para vocês. E se gostaram, por favor, comentem, compartilhem, tragam novos temas para que a gente possa conversar e discutir com vocês. E, por enquanto, eu agradeço muito pela atenção. Um bom dia a todos.